começo dos anos 2000, surgia uma grande promessa no futebol brasileiro. Pato chegou depois de 2 meses, eu falei pro Serginho, um dos maiores centroavantes da história do futebol brasileiro tá na nossa frente. Nossa, Alexandre Pato. Ele cortava pra direita, ele cortava pra esquerda, ele batia de direita, batia de esquerda, batia falta, fazia gol de cabeça. Ele tinha uma força, mano, na mudança de direção dele, tanto pra direita quanto pra esquerda, que a gente não sabia como pegava ele. E quando ele mudava a direção e dava o tapa, eu falava assim, Maldini, Bibi, tchau, tchau. Toda essa habilidade precoce colocou uma pressão enorme sobre o jovem Pato, que logo de cara foi comparado com Ronaldo Fenômeno. Afinal, o seu estilo de jogo lembrava muito do próprio Ronaldo no início da carreira. Nesse século ele foi sem dúvidas o atacante brasileiro e talvez mundial que mais deu indícios de poder se aproximar do que foi o Fenômeno. Eu sou Artilheiro e no vídeo de hoje vou te contar o quão brilhante foi o início da carreira de Alexandre Pato e por que ele parecia destinado a ser o novo craque do futebol brasileiro. Antes mesmo de estrear pelo profissional, Pato já era considerado um talento diferenciado e se destacava na seleção de base. Tanto é que o Internacional só o colocou para jogar no time profissional depois de renovar seu contrato e aumentar a multa rescisória. A primeira partida de Pato pelo time principal foi contra o Palmeiras no dia 26 de novembro de 2006. Ali ele já encantou a todos e mostrou que tinha um grande potencial. Logo com 1 minuto e 30 segundos, Alexandre Pato marcou o primeiro gol da sua carreira, demonstrando muita frieza na frente do goleiro. Depois participou diretamente do terceiro gol do Inter, que acabou com o zagueiro do Palmeiras marcando contra o próprio gol. E no lance do quarto gol, Pato mostrou um pouquinho da sua genialidade ao deixar Marcinho Guerreiro para trás com essa bela jogada e rolar para Yarley. Se a expectativa antes da estreia já era grande, imagina depois de uma partidaça dessa. E não parou por aí. Na sua segunda partida como profissional, o destino colocou o Pato em um dos jogos mais importantes da temporada. O Inter disputava a semifinal do Mundial de Clubes contra o Al-Ahly, e o técnico Abel Braga confiou no garoto e o colocou como titular. Afinal, depois do que ele fez contra o Palmeiras, era difícil não escalar o moleque. Pato correspondeu fazendo o primeiro gol da partida, que terminou 2-1 para os colorados. E nesse outro lance bem famoso que talvez você já tenha visto na internet, Pato mostrou habilidade e ousadia. Mas uma coisa já chamava a atenção. Tanto na sua estreia contra o Palmeiras, quanto nessa partida contra o Al-Ahly, o jovem atacante precisou deixar o gramado por conta de cãibras. Na final, contra o poderoso Barcelona de Ronaldinho, Pato teve uma atuação discreta e quem brilhou foi Adriano Gabiru, que fez esse gol histórico. Mas ainda assim, com apenas 17 anos, Pato conquistava o seu primeiro título como profissional. E não era qualquer título, se tratava do Mundial de Clubes. Uma coisa interessante é que Pato é até hoje o jogador mais jovem a marcar em um Mundial de Clubes, com 17 anos e 102 dias. Nos meses seguintes, Pato foi afastando qualquer dúvida que existia sobre seu potencial. A cada jogo ficava mais claro que o Internacional havia revelado um talento fora da curva. O garoto fez sua estreia no Beira-Rio pela fase de grupos da Libertadores contra o Emelec. E ali ele já era uma sensação, mesmo tendo feito pouquíssimos jogos como profissional. Sim, eu não falei errado, o Pato ainda não tinha jogado na casa do Inter. E ele fez uma estreia em grande estilo. Primeiro driblou o goleiro e deu essa bela assistência para Índio. Depois, marcou esse golaço. Na sua curta passagem pelo Internacional, Pato já se mostrava um atacante praticamente completo. Além disso, o garoto não tremia em decisões. Na final da Recopa Sul-Americana contra o Pachuca, ele apareceu. No jogo da ida, marcou o único gol do Inter na derrota por 2-1. E foi um baita gol. Primeiro ele ganha na corrida do defensor e depois finaliza forte, sem chances para o goleiro. No jogo da volta, o Inter venceu por 4-0 e Pato foi o responsável por esse belo gol de esquerda. Vamos ser sinceros, esse seria facilmente um gol que o Ronaldo faria, então na época não era nenhum absurdo imaginar que esse moleque poderia ser o substituto do Fenômeno. Pato ainda participou do último gol do jogo. O zagueiro ficou desesperado para não deixar a bola chegar nele e acabou empurrando para dentro do próprio gol.
E o território sul-americano ficava cada vez menor para o jovem atacante, que ganhou até cântico da torcida do Inter. Seu último gol pelo clube gaúcho foi contra o Paraná, e eu nem preciso dizer que foi um golaço. Pato recebe a bola, dá um lindo toque sutil tirando o marcador da jogada e finaliza sem chances para o goleiro. Foi um gol à altura de quem estava prestes a dar mais um salto importante na carreira, indo para a Europa. Em agosto de 2007, o jovem Alexandre Pato foi contratado pelo Milan por mais de 20 milhões de dólares, e a expectativa era grande. Logo na sua estreia em um amistoso contra o Dinamo de Kiev, ele mostrou o faro de gol e marcou de cabeça. Além disso, mostrou habilidade, tanto é que foi elogiado pelo atacante Kleber Gladiador. Excelente jogador, né? Muito rápido. E a primeira impressão que eu tive, assim, é muito boa. O problema é que Pato chegou ao Milan com 17 anos. Como a janela de transferências fechou enquanto ele era menor de idade, mesmo tendo completado 18 anos em setembro, ele teve que esperar até a próxima abertura da janela, que só aconteceu em janeiro de 2008, para fazer sua estreia pelo clube. Nesse tempo, o Pato apenas treinava com os companheiros de Milan e já impressionava. Aí ficou eu, Nesta e o Maldini, treinamento 1 contra 1. A gente falava, quem vai? Ninguém queria ir no Pato. Quem vai? Vai, ó, o Capitano, vai. O Maldini me chamava de Capitano, eu chamava de Capitano. Capitano, vai você. Aí o Capitano voltava assim, ó. Vai, Nesta. O Nesta voltava assim, ó. A gente falava, não dá pra pegar ele. A estreia oficial de Alexandre Pato pelos rossoneiros aconteceu em 13 de janeiro de 2008 contra o Napoli pelo campeonato italiano. E sua dupla de ataque era simplesmente Ronaldo Fenômeno, o cara com quem ele era comparado. Os dois se entenderam bem para um primeiro jogo, inclusive Pato quase marcou com a assistência do Fenômeno. O moleque não se escondeu e participou de várias jogadas, mostrou talento, personalidade e tomou até algumas chegadas mais duras. No segundo tempo, o esforço foi recompensado. Pato aproveitou esse chutão pra frente, tirou o defensor com um toque, deu um tapinha por baixo do goleiro, completando a vitória por 5-2. Logo na sua primeira partida oficial, o garoto mostrou novamente ter estrela e muita competência. E de novo, não dá pra ver esse gol e não pensar pelo menos em uma leve semelhança com o Fenômeno. Os jornais do dia seguinte engrandeceram a atuação do jovem e do trio brasileiro, que recebeu até apelido. Em 2008, Pato também estreou pela seleção brasileira. E adivinha, de novo ele marcou. Na vitória contra a Suécia por 1-0, o atacante aproveitou a bobeira do goleirão e fez um golaço. Cada vez mais, o mundo começava a conhecer o novo talento brasileiro, e a expectativa em cima dele só aumentava. A inexperiência e a pressão acabaram atrapalhando um pouco do começo de Pato no Milan. Mesmo assim, no ano de 2008, ele foi o artilheiro da equipe com 17 gols. Foi no Milan onde Alexandre Pato encantou o mundo e aumentou ainda mais as expectativas e comparações. Em uma parte da sua passagem pelo clube italiano, Pato viveu o auge da sua carreira. Ele mostrava ser um atacante rápido e explosivo com ou sem a bola. Mudava de direção com facilidade, finalizava bem com as duas pernas e a cada jogo parecia mais perto de se tornar um verdadeiro craque. É verdade que ainda faltavam alguns elementos para ele alcançar o status de craque, especialmente a melhora na tomada de decisão que viria com a experiência. Mas tudo indicava que era questão de tempo até ele deslanchar de vez. A expectativa em cima de Pato só aumentava, tanto é que no final de 2009 ele foi o vencedor do prêmio Golden Boy. A partida contra o Real Madrid pela Champions League é um dos jogos mais memoráveis de Alexandre Pato. Afinal, foi ele quem marcou 2 dos 3 gols na vitória do Milan por 3-2 em pleno Santiago Bernabéu. Sendo o primeiro, um gol que você facilmente imaginaria o Ronaldo fazendo, principalmente pela finta corporal no goleiro. Outro lance memorável de Pato na Champions vestindo a camisa do Milan é contra outro espanhol, o Barcelona. Em 2011, o atacante marcou um golaço relâmpago aos 24 segundos de jogo.
Mais do que a rapidez do gol, o que impressiona mesmo é a velocidade em que Pato vai conduzindo a bola e passando por quase todo o time do Barça. E nesse outro lance, é impossível não lembrar do Ronaldo. A forma como ele vai conduzindo a bola e ninguém consegue pará-lo é coisa de fenômeno. Outro jogo emblemático dele pelo Milan é contra a Inter de Milão. Pato foi o responsável por 2 dos 3 gols dos rossoneiros. Ainda muito jovem, Alexandre Pato reunia todos os elementos necessários para se tornar o grande nome do futebol brasileiro e assumir a camisa 9 com protagonismo. Mas a história não saiu como o mundo do futebol imaginava. Lesões recorrentes, decisões extracampo e a falta de continuidade no alto nível interromperam seu crescimento. Nos últimos anos no Milan, ele já não lembrava aquele jovem brilhante no começo de carreira. E mesmo passando por outros clubes depois, Pato nunca mais conseguiu se aproximar do jogador que ele mostrou que poderia ser um dia. É verdade que na sua primeira passagem pelo São Paulo, ele foi bem, mas ainda muito longe daquele atacante que o mundo um dia acreditou que poderia ser o novo Ronaldo. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e me segue lá no Instagram.